Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui novamente para mais um vídeo do nosso canal no YouTube, A Política em Foco, com Werner Hempel. E nessa data de hoje, recebendo aqui uma visita importante para mim, né? Uma referência para toda Santa Maria, o Dr. Joséia Darfarré. Nós vamos conversar, mas não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem as nossas publicações e curtam também as nossas publicações. O Dr. Farré é uma pessoa que aqui em Santa Maria dispensa apresentações, mas sempre é bom lembrar para aqueles que não conhecem em detalhes a sua trajetória inteira, completa, que o Dr. Farré é um médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria e que desde 1971 também foi professor universitário na área de medicina comunitária do nosso curso de medicina aqui de Santa Maria, que agora há pouco parece que fez 70 anos, né? E além de professor universitário também, já coincidentemente nessa mesma época, foi médico do INAMPS, né? Era clínico geral e dermatologista no INAMPS. Exatamente. Né? E, além disso, de uma trajetória política invejável, né? Vereador na nossa cidade, lá em 68, né? Vice-prefeito do saudoso Arthur Marques Pfeiffer. O Dr. Pfeiffer foi médico do meu pai, Dr. Farré, né? E depois prefeito em duas ocasiões diferentes, vice-prefeito por mais duas vezes, depois já na administração do César Schirmer, deputado estadual duas vezes e sempre uma referência em Santa Maria, que quando alguém quisesse algum conselho em política, procurava o Dr. Farré, né? Então, Dr. Farré, é um prazer muito grande em poder ter essa nossa conversa, essa conversa entre amigos, essa conversa informal aqui, para que a gente fale sobre algumas coisas e lembrando também, né, que quando chegamos em Santa Maria, logo meu pai, né, também tinha uma grande referência no Senhor, né? Portanto, temos razões antigas para sermos amigos e continuarmos sendo amigos. Fica à vontade, Dr. Farré. Bom, eu agradeço ao meu amigo Dr. Werner Hempel, vereador, médico, grande vereador, ético, leal, honesto, e digo que efetivamente essa história que tu citaste foi. Eu, antes de me formei em 1969, no dia 16 de dezembro. Iniciei como médico. Me lembro que naquela época fui eleito vereador. Aí tu me pergunta, aonde que tu começaste a gostar? No Colégio Manuel Ribas. No Colégio Manuel Ribas eu fui presidente do Grêmio. No primeiro ano, eu me lembro bem, foi em 1963, naquele período, fiz 920 votos. No outro ano, fui reeleito por 80% dos votos. E naquela época, eu me lembro, posteriormente, eu passei a ser professor do Manuel Ribas, pago pelo Círculo de Paz e Mestre em Física e Biologia, porque não tinha professor concursado pelo Estado. Então, ali, eu me lembro bem que logo depois eu continuei naquele período, além de lecionar, criando um ambulatório no subterrâneo, porque eu notava que os alunos, principalmente dos noturnos, vinham com fome. Eu digo fome porque vinham sem refeição, saíam do serviço às 19 horas, vinham direto para o Colégio Manuel. Criamos o sopão. E eu me lembro, sabe como é que sustentávamos? Junto com a minha turma de medicina, nós criamos o bookmaker, criamos uma loteria esportiva, onde a metade ia para o Grêmio e a metade ia para o curso de medicina, para poder comprar, cuidar
já amorteceu o dinheiro para o futuro formatura. E eu me lembro bem que ali começou. Depois, na faculdade, no terceiro ano, era por semestre, era por ano, eu me lembro que eu fui eleito também diretor cultural do Grêmio, do curso de medicina. E eu vejo que eu nasci no ano de 13 de março de 1942. Meus pais vieram do Líbano. Naquele tempo, por guerras religiosas, na época o Ministério da Justiça brasileira era ele que determinava para onde que os imigrantes iam. E eles eram da leva que vieram para Santa Maria. A família Farré, a família Abaide, a família Cecim, a família diversas. Aqueles primeiros que vieram para cá se estenderam em Santa Maria. Era grande aqui a colônia árabe, a tal ponto que era uma festa o dia da universidade, da data do Líbano? Da data do 19 de novembro. Era comum. Eu vivi em paz. E digo mais, o Brasil foi o país com o maior número de imigrantes do Líbano. São Paulo, então, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, isso aí. Então, fiz concurso para a universidade em 1971, onde em 72 eu passei a licionar a matéria Medicina da Comunidade, para o curso de Medicina. No mesmo ano, eu fiz concurso para o INAMPS. O INAMPS era o setor do Ministério da Providência que cuidava da medicina. E, naquele tempo, a pessoa, para consultar pelo INAMPS, tinha que ter carteira assinada. Quem não tinha, não podia consultar. Uma carteirinha amarela. A carteirinha amarela. Exatamente. Então, posteriormente, foi criado a gratuidade, quando foi criado o SUS, onde não precisava carteira. Qualquer pessoa podia pegar. Acesso universal, como eu dizia. Exatamente. Então, Werner, comecemos a ver. Eu me lembro do teu pai, o pastor Beno Rempel, que era uma referência em Santa Maria. Compreendeu? Os teus pais eu conheci sempre. Desenvolveram a igreja luterana, compreendeu? Do seio para Santa Maria. Então, eu continuei de lá. E vejo que, como acadêmico ainda, eu me lembro que, junto com colegas de medicina, e aqui particularmente eu cito a Nancy Flores da Silva, que se formou comigo, morreu há 2 anos atrás, foi prefeito 2 vezes, era médico, 2 vezes prefeito de Cândido Godói, perto de Santa Rosa. Me lembro que me ajudou a criar os ambulatórios. Começamos em São José, depois o Rosário, Camobi, Espírito Santo e o Pão dos Pobres, na paróquia de São José. Nessa sua jornada inicial, consta que o pai do Gustavo Jobim era muito médico, seu amigo. Meu amigo, e depois passou a ser padrinho de casamento, ele e a esposa Alcione, e eu padrinho de casamento dele e da esposa. E vocês estiveram juntos no início dessa jornada. Depois ele foi para Cândido Godói e eu fiquei em Santa Maria. Lá também ele foi prefeito 2 vezes. E digo que o próprio Gustavo Jobim, o grande empresário, foi meu aí aos 5 anos. E ali se foi nos desenvolvendo, onde médicos passaram a atuar junto, além de acadêmicos como voluntários. Médico, doutor Omisolo, doutor Frederico Rusbaimer, na parte de pediatria, o doutor Paulo Soto me ajudou. Eu te diria que tu mesmo me ajudaste nos ambulatórios como aluno. Então fomos criando esse setor. E ali começamos, por exemplo, médicos que foram, com o tempo, nos ajudando também, a uma vez, nem que fosse 2, 3 horas, nos ajudava nos ambulatórios. Iniciamos com 5 e, posteriormente, nós já estávamos com 15 ambulatórios em Santa Maria. Por que isso?
porque nós tínhamos o campo avançado em Roraima e Santa Maria, nós não tínhamos atendimentos na nível de periferia. Então, essa é uma realidade. A universidade fazia tudo isso pelo Brasil, mas precisava Santa Maria ter alguma coisa. O senhor sabe que quando eu estava no curso de medicina, me chamava a atenção uma coisa. Porque lá no hospital universitário internavam os INPS, os INAMPs, certo? A gente estava categoria INAMPs e tinha os NC, não contribuinte, né? Os não contribuintes eram os que não tinham uma carteira de trabalho, portanto não tinham a carteirinha amarela. E aí o universitário atendia essas pessoas, né, a nível de internação, e se não fosse por ali, eles tinham que ser particulares. E aí, nessa época, a gente observava bastante essa rede de ambulatórios, em cuja criação o senhor esteve na frente. Se a gente pensar bem, doutor Farré, isto abriu, digamos assim, como se diz na linguagem mais popular, abriu a picada em Santa Maria para a rede de ambulatórios do futuro. Todos os ambulatórios que vieram depois, em grande medida, foram localizados junto daqueles ambulatórios que foram o embrião do grande sistema de saúde de Santa Maria. Então, eu sempre comentava com as pessoas assim que o senhor, de certa forma, foi um desbravador, e o senhor é uma referência no início do sistema de saúde de Santa Maria, né? E eu identifiquei isso sempre assim em função do seu espírito humanitário, né? Porque dói muito para a gente ver uma legião de pessoas sem ter possibilidade de acesso à saúde. A saúde pública. Né? E eu me lembro bem, o finado doutor Alberto Londero, lembra? Alberto Tomás Londero, professor de micologia. Isso aí. Sabe o que ele dizia? Ele dizia, não, na micologia, lembra? Sim. Ele dizia assim, quem mais abastece aos exames micológicos para micose aqui é os ambulatórios da periferia. Não é médicos que estão mandando para cá. Capitalizavam, chegava a vir 20 exames gratuitos que eles faziam, me lembro ele, a doutora Ceci, para fazer para aquelas pessoas, para mostrar o diagnóstico das micoses, isso aí. E o doutor Londero, que era uma referência internacional, mundial, né? Descreveu aí a tal da paracoccidioide micose, né? Foi um grande professor que tivemos. Mas, doutor Farré, e depois, né, quando estava nas suas mãos, né, a possibilidade de expandir ainda mais o sistema de saúde, ou seja, o senhor, como disse uma vez um candidato a prefeito, tinha caneta na mão, né? E aí a coisa começou a se expandir mais. Eu lembro, doutor Farré, que em 1985, né, 86, como o Tancredo Neves tinha sido eleito presidente da República, né, lá no colégio eleitoral, depois o Sarney, né, na época, eu acho que ainda se chamava PDS, governava, né, Santa Maria, e o PMDB a nível nacional. Houve digamos assim, uma orientação dos dois partidos de formarem a equipe médica do postão da Vila Kennedy, né? Que foi no seu tempo o postão da Vila Kennedy. E sabe como é que surgiu? Naquela época foi construído o postão no governo do PMDB. Mas eles não tinham como contratar funcionários, não tinham. Porque naquela época ainda não tinha a Constituinte, mas eles não tinham como contratar. Então, o que fizeram assim? Eu me lembro do finado Abdo Motsi. Exatamente. O Abdo Motsi chegou para mim e disse, vamos fazer um encontro. A gente tem umas pessoas que lidam de saúde que estão desempregados. E é verdade, gente competente. Mas falta outras partes que nós não temos só dinheiro para usar, temos que... A prefeitura contratava e botava a trabalhar no INAMPS, e funcionando muito bem. Posteriormente, passou a funcionar e eles nos entregaram todo o prédio para cuidar. Exatamente. E o senhor sabe que naquela leva lá do postão, que tinha atendimento 24 horas, foi. Né?
e que a população é muito saudosa disso. Naquela leva, por 15 meses eu fui médico plantonista na quinta de noite lá, né? Ou seja, eu fui seu funcionário na prefeitura do Rafael. As coincidências da vida, outro né? Dado, Werner, tu não te lembra quando o Caridade parou de atender SUS? Sim, eu lembro, sim. Era dolorido. Tu passava na frente de um hospital da brigada, diziam assim, não se atende SUS. Era só quem era brigadiano. Passava na frente de um outro hospital, aqui não se atende SUS. Durante 8 meses, foi o ambulatório do Rosário, que foi criado um pronto-socorro 24 horas, com quem cada dia era um médico que ficava 12 horas noturna. E os alunos meus da medicina, da comunidade, ajudavam na parte como estagiários. Cada dia da semana, inclusive domingo, era um médico voluntário que atendia. Me lembro do doutor Caio Lemos, doutor Alberi Félix, me lembro bem do doutor Omizolo, me lembro bem do doutor João Aides de Almeida, me lembro bem do doutor Adoir. E aí funcionou. Sabe quantos morreram naquele período de 8 meses? 4 que já chegaram mortos. Sabe quem eram as ambulâncias? Os motoristas de táxi ali da frente, que fizeram o convênio. O paciente humilde eles levavam gratuitamente. E os outros, o ambulatório pagava o valor da passagem, para levar para os hospitais. Dá para quase dizer que foi um regime de mutirão, né? De mutirão. Sob a sua liderança, a comunidade abraçou a causa. Imagina numa cidade com vários hospitais, e na época foi quando o Caridade parou de atender, com aquele processo que de fato não houve o cumprimento do prometido pelo Ministério da Saúde para os pagamentos do Caridade. Estava falando no início da nossa conversa sobre o fato de ser descendente de imigrantes diretos de libaneses. Eu e o meu irmão nascemos em Santa Maria. Os pais vieram do Líbano. E a sua mãe era Zaí Bereto Faré. E o tem pai uma rua lá na saída para São Martinho. Isso, né? Aí. E Elias Salim Faré, o meu pai. Uhum. Aí eles fizeram o seguinte, fizeram um armazém pequeno, mas daqueles antigos que tinham de tudo. Tu queria um botão, queria um lampião, tu queria saco de estopa, tu queria tudo tinha. E eu fui crescendo naquele ambiente. Eu me lembro que eu cursava, como eu não tinha dinheiro para cursar cursinho, eu estudava atrás do balcão, vendendo carvão, vendendo lampião, vendendo arroz, quando o arroz não vinha em saquinho, era tirado das tulhas, lembram? Que a gente chegava, o paciente chegava e dizia assim, eu quero 1 quilo, quero 2. Então, aqui na Vila na Silva Nola, Jardim. na Vila Nola, atrás do Coloradinho, ainda tem um senhor que vende assim. Isso aí. Então, veja bem, fui crescendo assim, fui galgando, me formei, não te minto. Não fiz estágio, porque eu não tinha, na época, não tinha residência. Sabe onde é que eu fiz? Dermatologia, eu fiz a residência na Santa Casa com o doutor Raul Bope, que era referência na dermatologia. E a medicina fui estudando. E aquilo que eu recebia do atendimento que eu ganhei gratuitamente, sempre nos colégios públicos e na universidade pública, eu tinha que devolver para a universidade, eu tinha que devolver para o governo. Ajudei na Vila Itagiba. Então, quais foram os meus estágios? Eu sempre digo, as minhas residências, o meu mestrado foi nas Mazelas. Eu me lembro, naquele tempo, tinha a Vila Matadouro, que depois, junto com Dom Ivo, fomos trocando para a Vila Nossa Senhora do Trabalho. Vila Caranguejo para a Vila Renascença. Tivemos a Vila Surupa, Nossa Senhora da Saúde. Então, fomos mantendo a dignidade dos moradores. E fomos
implantamos o laboratório. E eu me lembro daqueles períodos, fui galgando. Fui também professor do Colégio Amaral Ribas, velho, por 3 anos, Física e Biologia. Fui professor do Instituto São José. Fui professor do Colégio Santana. E fui... O senhor sabe que o Heitor Peretti, né, que é meu compadre... Heitor Peretti. E aí, teve uma vez na sua administração que a gente foi lá pedir um apoio da prefeitura, uma mobilização que a gente estava fazendo contra um pacote do governo federal, né, que estava tentando arrochar os salários da linha nacional. Vamos lá pedir uma ajuda, doutor Farré. Aí nós entramos na sua sala, na prefeitura, o senhor olhou assim, Heitor de Souza Peretti, né? E o Peretti levou um susto, mas como é que esse cara me lembra do nome todo que eu tenho, né? E aí, evidentemente, pela primeira vez eu me defrontei com a sua memória, que o senhor está nos relatando agora aqui. Agora, o senhor falou de que o senhor se sentia no dever de devolver todo o estudo gratuito que eu ganhei, então, no primário, no ginásio, no científico e no curso da medicina. E aí eu quero destacar uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo, né? Eu chamei isso pode ser chamado de muitas formas, de serviço civil obrigatório, né? Eu sempre pensei que nós deveríamos, né, devolver à sociedade o que a sociedade nos deu. Então, por exemplo, me formei na universidade, fiz meus estudos, aí o governo vai dispor de mim por 1 ano, remuneradamente, e vai me enviar lá para Bossoroca, que falta médico, e eu vou atender lá. Aí depois de cumprir esse período, eu posso fazer a minha vida da forma que eu achar melhor. Recentemente, eu conversei com uma médica que estava sendo candidata a uma vaga no Conselho Federal de Medicina, não foi ela que foi eleita, ela esteve aqui em Santa Maria, e ela diz que faz tempo que muitos setores na área da saúde pensam nisso e que eles gostariam, na verdade, de misturar isto, né, com uma carreira de Estado para o médico. Isso aí. Ou seja, para que a gente não precise se preocupar em cobrar, a gente recebe um bom salário do governo e, dessa forma, a gente possa tocar em frente, né, a nossa vida, de qualquer forma, como um empregado de Estado do governo. Exemplo da Receita Federal e de outros. Mas, quando o senhor falou isso, de devolver à sociedade, esse sentimento de humanidade, nem todos têm, doutor Farré, né? Doutor Velho, o senhor sabia que 92 faculdades de medicina do Brasil já implantaram no currículo a medicina dos cidadãos, sabia? Não estou bem por dentro disso. Pode ver. Hospital das Clínicas em Porto Alegre, aliás, a Faculdade de Medicina de Porto Alegre já implantou. De 597 cursos de medicina no Brasil, 91 já estão implantando. Implantar medicina do cidadão. O que é aquilo? A humanização, não que deixe de fazer o que tem que fazer, não é isso, mas aquela de que possa entender a humanização a nível do próprio atendimento. Isso aí. Aliás, sabe onde é que eu li esse artigo? Daquele que escreve muito bom, daquele médico aqui do Rio Grande do Sul que faz transplante, o Camargo. Ele escreve sempre nas 0 horas de sábado, que é sábado e domingo. E ele citou, como é bom ter esta matéria, medicina das cidades. O senhor sabe que todos nós aqui em Santa Maria certamente conhecemos o Clóvis Conopka, né, que é um angiologista de primeira. Aí. E o Clóvis me falou que ele foi para o Projeto Rondon. E falou que o Projeto Rondon mudou a vida dele. Ou seja, tu começa a conhecer a população, as suas mazelas, os seus problemas, né, e começa a enxergar o paciente de uma outra forma, no contexto em que ele vive. Isso é realmente... Eu sempre considerei isso muito importante, né? Eu vou lhe interromper, deixa o senhor ver. Não, aqui não tem interromper, nós estamos conversando. Veja bem, eu vou lhe dizer, o senhor sempre pensou assim, o senhor é um grande médico, o senhor é humano, o doutor Clóvis, o senhor é meu médico, o doutor Clóvis também é meu médico, um grande médico. O senhor tem toda aquela característica de tudo. O senhor é um grande médico, humanitário, o senhor é um ótimo vereador, honesto, trabalhador,
tudo. Eu me lembro bem, não estou lhe atirando confete, estou dizendo o que eu digo para todo mundo. Compreendeu? O senhor é um exemplo, filho. O senhor nunca deixou de olhar o próximo como cidadão. Uma vez me perguntaram uma pergunta, doutor Farré, por que todo mundo gosta do senhor? Qual é o carisma que o senhor tem ou não? Não, nada. A única coisa que eu olho a olho o cidadão, como pessoa, como amigo e como irmão. Não é verdade? Isso aí. Faz isso de um mandamento da sua alma e não como uma obrigação. Eu sei. Né? Exatamente. É que essas são muito... E das suas administrações municipais? Gostaria de destacar alguma coisa? Doutor Farré, eu acho engraçado, né, que aqui em Santa Maria nós temos um centro desportivo municipal, né, Miguel Seviviero, meu professor também, o Miguel Seviviero, e ninguém chama assim, todo mundo é o Farrezão. Pois é, veja bem, eu quero agradecer esse carinho, porque quando eu assinei o nome do centro desportivo, fui eu que encaminhei. Centro Desportivo Municipal Dr. Miguel Seviveiro. Por que ele? Foi ele que desapropriou o terreno. Mas, por bondade e amizade do povo, eles chamam de Farrezão. Eu não chamo, eu chamo de Centro Desportivo Municipal Miguel Seviveiro. Então, é uma das grandes obras que fizemos. Depois o Oreco também na Tancredo Neves, porque Santa Maria, público não tinha isso, nos dois. Do governo. Me lembro bem que quando eu assumi a primeira gestão... Democratizando o esporte, né, inclusive. Democratizando o acesso ao esporte. Veja que 6 anos, o primeiro mandato foi de 6 anos. Grande parte das vilas não tinham nenhuma rua calçada, com raras exceções. Naquele período foi feito mais de 75 a 80 calçamentos. Depois, asfaltos também. Foi ligado a Barão de Triunfo e a Visconde de Pelotas, desde a Avenida Medianeira até a Zona Norte, perimetral. A Liberdade, em toda a extensão, Zona Norte a Zona Sul. A Valandro, a Medianeira, não existia, lembra a ligação? Tinha uma sanga bem na frente da Avenida Medianeira. Foi feito toda a dragagem, com ligação asfáltica de toda a Avenida Medianeira até a Zona Sul. É a sanga do hospital. Isso aí. É. Então, me lembro bem o CAIC, me lembro bem a UPA, que foi inaugurado quando eu fui secretário de Saúde. Eu me lembro quem veio inaugurar foi o ministro Alexandre Padilha, que era o ministro da Saúde, veio inaugurar aqui numa Casa de Saúde. E vejo bem, grandes números... Tem uma coisa que o senhor está esquecendo, mas que foi uma coisa muito importante. O senhor lembra que a Estrada do Peral, ela tinha um calçamento antigo, mas não era completo. E eu lembro que foi o senhor que fez essa ligação toda pavimentada de Santa Maria via Estrada do Peral. É o seguinte, não só a Estrada do Peral. Eu inaugurei no mesmo dia a rua Vereador Antônio Dias, que vai desde o fim da Euclides da Cunha até a subida do Peral. Exatamente. E ligamos o resto da Estrada do Peral com a BR-158, para desafogar o trânsito. Exatamente. Não, eu me lembro bem o CAIC, Centro de Apoio à Criança, na Vila Lorenzi, foi o último CAIC que eu consegui no bairro do Ministério da Educação. Então, quando nós... Creches, eu me lembro, 21, não tinha nenhuma do governo, nenhuma, era só particular, tinha 2. Uma ali no Pão dos Pobres, a creche que era mantido pelo Pão dos Pobres. O restante todo foi com mais de 21. Me lembro, creche em Camobi, creche das Dores, creche Nova Santa Marta, creche, tudo, não tinha nenhum. Ou seja, escolas, mais construção e mais ampliação, mais de 80 salas. Que possibilitava aos pais as mães a trabalhar. E mais creche funcionando até às 5h30, 6 horas, não até às 4 horas da tarde. Esse é um problema. E outra coisa que eu vou citar aqui. Todas as áreas de saúde, ou todas as implantações,
Quem é que fez também um excelente trabalho? Valdeci de Oliveira. Tu que fosse vice-prefeito, fiel, trabalhador com ele, foi vocês que fizeram o PAC, vocês construíram uma parte, o Pimenta é outro grande líder por Santa Maria, hoje é o ministro com mais chegado perto do Lula. Eu votei na última eleição em Lula e não me arrependo, há 10 anos estava sem partido. E outra, porque eu sabia que faria bom governo e que fez bom governo. Então, por isso, falam que não é esquerda, agora é direita, agora é esquerda. Não, o que foi aqui, sabe qual que é? É que você sabe que é que criou esse ódio entre pessoas aqui. O senhor sabe disso. Foi a nível nacional que você criou a pessoas assim, sempre com briga com alguém. Então, não foi nós, não é essa esquerda. Se cuidar do bem, cuidar do cidadão, cuidar da cidade é esquerda, então eu sou sempre de esquerda, porque está certo quem faz. Doutor Farré, isso é um discurso para fugir dos reais problemas, né? Aí quando tu não tem argumento, tu fica atirando para cima do outro essas questões, né? Mas, doutor Farré, eu fico assim imaginando o momento que nós estamos vivendo agora, né? Com essa sua unidade com o Valdeci de Oliveira, né? Eu ainda há poucos dias estava pensando assim, que vasto cabedal de experiência não tem nisso. Né? E veja bem, o pessoal às vezes pergunta, por que eu sou vice do Valdeci? Primeiro, acredito nele. 2 vezes prefeito, melhor prefeito, 4 vezes deputado estadual, presidente da Assembleia, 5 vezes governador do Estado, 2 vezes deputado federal. Bem, e digo mais, as grandes obras foram vocês que fizeram. Tu, ele, o Pimenta, o Valdeci, o Lula que ajudou, a Dilma que ajudou. Então eu pergunto uma coisa, por que não votar na pessoa? Temos que votar pelo que você fez por Santa Maria. O que fez, o que faz é que haverá de fazer. Compreendeu? Então vou dizer uma coisa. Outra, nunca ele me desrespeitou. Sempre como vereador e eu prefeito, ele manteve a ética, o respeito, e eu a mesma coisa com ele quando fui prefeito. O senhor nunca viu uma crítica. Então, é isso aí que eu admiro. Eu lembro que teve uma época lá que o Valdeci resolveu me colocar de secretário de Finanças, né? E eu não me lembro bem por que o senhor foi lá na prefeitura naquele dia. Mas o Valdeci disse assim, recebam o Farré aí, vão tratar com respeito, né? Claro, né? Eu já lhe conhecia há mais tempo, mas muitas vezes, quando assume uma outra administração, querem varrer do mapa tudo que o outro fez, e o que tem que dar continuidade. Bom, né? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dizer um exemplo. Depois que eu saí da prefeitura, agora por último, grandes obras que iniciei na minha gestão, nunca recebi convite agora, ultimamente, para comparecer. Compreendeu? Então, eu quero dizer o seguinte, a gente não pode mudar de vontade quando você acha que assume. Por isso que eu e o Valdeci somos candidatos a prefeito e vice, não por status, porque gostamos do povo, queremos ajudar, queremos fazer mais e melhor do que fizemos nos 4 anos, 2 meus e 2 dele. Eu fiquei, assim, repeti isso diversas vezes para as pessoas, doutor Farré, na oportunidade em que foi feito assim, a homologação oficial, o senhor discursando lá, né, como sempre muito lúcido, disse o seguinte, né, que um bom vice, ele... Tem 2 fases. A primeira é a da campanha. Trabalhar ao lado, não atrapalhar e buscar o voto. Na segunda, se eleito, se Deus quiser, ser ético, leal, trabalhador e dizer ao prefeito, o senhor que vai dizer qual é a função que eu devo ser. Se for até de recepcionista da prefeitura, eu aceito. E outra, o vice não pode ser uma pessoa que crie problema. Tem que dizer, ser leal no ônus e no bônus. É exatamente isso. Então é uma coisa assim que, para mim, isso é fruto da bagagem, da jornada, né? De tudo que se acumulou ao longo do tempo, né? Sabe, doutor Farré, assim, eu considero assim,
que essa nossa conversa é uma conversa importante, necessária, né? Eu quero lhe dizer de novo assim que me considero realmente seu amigo, né? Sempre o senhor é meu amigo e eu devo muita obrigação ao senhor. Não, o senhor faz parte daquele médico que me ajudou nas horas mais difíceis. Sempre foi uma pessoa assim muito cortês comigo, né? Talvez na política isso acontece em alguns momentos, algumas farpas tenham havido, mas foi no calor da... Não, né? Se Deus quiser, o senhor será um grande vereador pelo seu trabalho, pela sua capacidade. Se o senhor não quer que eu diga isso, eu sou obrigado a dizer, valorizar as boas pessoas. Está bem. Então eu gostaria de agradecer muito a essa nossa conversa, né? Eu consegui lhe conhecer melhor, assim como espero que todos aqueles que assistam nossos vídeos no nosso canal no YouTube, eles percebam assim a face, sobretudo humana, do Dr. José Aidar Farré, né? Pessoa a quem Santa Maria já deve tanto e que, apesar da sua faixa etária, da sua idade... 82 anos e 5 meses. Está disposto a continuar ajudando, né? Então, a gente gostaria de encerrar esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Farré, lembrando que todos assistam os nossos vídeos no canal do YouTube, a Política em Foco com o Werner Hempel, curtam as nossas publicações, compartilhem e, sobretudo, inscrevam-se no canal, né? É mais uma oportunidade de nós mostrarmos para os santamarenses, para fora de Santa Maria, aqueles que foram os construtores de Santa Maria. Muito obrigado. Eu agradeço também o carinho, agradeço a audiência, dou um abraço a todos aqueles que participam das redes sociais, agradeço a consideração e digo, pode contar sempre comigo, doutor Werner, em tudo aquilo que o senhor precisar nessa caminhada. Estamos juntos, doutor.